Quando vemos alguém usando roupas como essa, logo sabemos que se trata de um apicultor, ou de alguém que vai lidar com abelhas. Esse tipo de traje é muito importante, porque ele garante a proteção contra as picadas desses insetos. Mas nem todos eles têm ferrão, e esses são conhecidos como meliponíneos. Essa é uma das muitas informações que nós descobrimos aqui, no Laboratório de Abelhas e Polinização da URGS, vinculado à Faculdade de Agronomia. Acompanhe com a gente como foi a experiência de conhecer o trabalho que é desenvolvido aqui, focado no manejo, na conservação e em pesquisa de polinizadores, incluindo abelhas nativas e melíferas. O laboratório também trabalha com polinização agrícola e educação ambiental. E nos ajuda a pensar na importância desses insetos, que são grandes indicadores ambientais e também necessários para a segurança alimentar em todo o planeta. Laboratório de Abelhas e Polinização, então aqui na Faculdade de Agronomia. Ele tem um objetivo de estudar o comportamento, a biologia das abelhas, né? As abelhas solitárias, as abelhas sociais, mas também outro foco do laboratório é estudar a polinização, principalmente de culturas agrícolas, como que a gente pode aumentar a produção. O laboratório foi criado, como eu sou recém-concursado, o laboratório foi criado com essa temática há 2 anos, e desde então a gente tem começado a ter os primeiros estagiários, bolsistas, e assim a gente vem crescendo para fazer trabalho de pesquisa, extensão e ensino. Conheci o laboratório final de 2024, conheci através do hoje doutorando Alex, com quem eu já trabalhava com abelha. Aí me interessei porque sempre gostei de abelhas, acho os seres mais complexos, mais interessantes que tem. Da parte comportamental tem muita coisa para se estudar. Então com o Alex já trabalhava e a partir dele conheci o laboratório aqui, conheci o professor Charles. E aí desde então venho fazendo várias pesquisas, vários trabalhos. A presença de abelhas no meio ambiente, ela diz muito sobre a qualidade do local. Por quê? Porque são insetos benéficos, né? São benéficos para a reprodução das plantas. Então, sejam plantas de áreas agrícolas, áreas cultivadas, seja de áreas silvestres, como fragmentos florestais, mata primária, secundária, as abelhas, elas atuam no momento que a planta precisa se reproduzir. Então, quando as plantas estão florindo, a presença de abelhas vai ajudar a maioria das plantas a se reproduzir, porque elas fazem a polinização. Tudo na área da agronomia, a maior parte dos alimentos que a gente come precisam de polinização. A polinização das abelhas, por muitas vezes, ela não vai ser extremamente necessária, mas a presença dessas abelhas, ela aumenta muito a produtividade de diversas culturas. E eu acho que isso é uma coisa que ainda tem que ser muito disseminada, de as pessoas entenderem que por mais que uma cultura ela se autopolinize, a presença das abelhas pode ser importante para aumentar a qualidade daquele produto, que é um produto que, consequentemente, nós vamos estar comendo no futuro. Mesmo que se faça todo o trabalho anterior de irrigar, fertilizar, preparar o solo para a planta produzir bastante, se no momento que ela estiver florescendo, que ela está se reproduzindo, não tiver polinizador suficiente, ela não vai produzir o que se espera. Então aquela terra ela tem um potencial de produzir muito, aí se prepara todo o terreno, mas só que se não tiver abelhas, ela não vai produzir o máximo que ela consegue, aquela planta. Ela consegue produzir, muitas vezes, vamos supor, 20%, 40%. Quando as abelhas estão presentes, ela consegue produzir o seu ótimo, né? Então, economicamente, as abelhas representam um papel muito importante para a economia mundial. Em relação a questões climáticas, pode afetar muito, né, as mudanças climáticas, porque, por exemplo, dependendo da quantidade de calor que as plantas tomam ao longo do ano, elas podem florescer antes das abelhas estarem ativas. Então ela floresce, aquele polinizador não está presente, e aí aquela planta ela não se reproduz. A mesma coisa as abelhas. Se a planta floresceu no momento que ela não está ativa, que elas não emergiram, aquela abelha, ao buscar recursos, néctar, pólen, para se alimentar e alimentar a cria, ela não vai encontrar esse recurso. Então essa população de abelhas também vai diminuir. Então as plantas e os polinizadores são afetados pelas mudanças climáticas. A gente tem colaboradores que removem a abelha comum, né, a abelha que faz mel.
Só que, eventualmente, eles encontram as mamangavas. E aí eles doam pra gente porque, como não é uma abelha que não produz mel, para eles, para os apicultores, não tem muito interesse. A gente sabe que essa abelha, ela, embora não produza mel, ela é importante polinizadora de algumas culturas agrícolas. Então a gente fez essa divulgação para estimular a comunidade externa a nos avisar para a gente fazer essa remoção, porque para a gente ela vai ter uma finalidade de pesquisa, mas para devolver isso depois. Então a gente quer fazer um criatório racional, mostrar como que se cria, como que se convive com essas abelhas no campo, para depois os produtores rurais usarem essas colmeias de abelhas para aumentar a produção das suas lavouras. Aqui, no momento, a gente está com 2 grupos de abelhas. Então a gente tem um grupo de abelhas que é a abelha comum, a abelha da apicultura, a abelha que produz mel. Ela é uma abelha muito populosa, os ninhos podem ter de 30 a 50 mil abelhas dentro, tá? Geralmente são colmeias que produzem bastante mel, então em torno de 20, 30 quilos de mel por colmeia. Então são abelhas que, para quem quer produzir mel, elas vai ter um retorno bem interessante. E são abelhas também muito utilizadas para polinização em culturas agrícolas, né? O porém dela é que a gente tem que usar EPI, então a gente tem que usar macacão, luva, bota e fumaça para poder acalmar os enxames, porque elas ferroam. Outro grupo de abelhas que a gente trabalha aqui são as abelhas sem ferrão. Aí dentro das abelhas sem ferrão, a gente tem várias espécies. Só que nenhuma dessas espécies de abelhas sem ferrão ferroam, porque elas não têm ferrão, né? Na verdade, o ferrão é atrofiado, então ela não usa o ferrão para se defender, então ela não tem veneno também. Aqui no laboratório, a gente tem 6 ou 7 espécies de abelhas sem ferrão. Tá? No Rio Grande do Sul, a gente tem 24, 25 espécies de abelhas sem ferrão. No momento, a gente tem 7 delas aqui no laboratório, então a gente faz pesquisa com cada uma delas. Ou aulas práticas, com os alunos, ensinando os alunos a manejarem, ou então algumas linhas de pesquisa, alguns trabalhos a gente faz com algumas espécies ali no meliponário também. Eu desenvolvo uma atividade que não é exatamente aqui no laboratório. Eu desenvolvo uma atividade que o que eu quero é trazer a educação ambiental para as pessoas e trazer basicamente que as abelhas sem ferrão existem. Então o meu projeto que eu estou fazendo agora, eu estou trazendo colmeias para o meu antigo colégio de ensino médio. Então agora eu vou começar, domingo inclusive agora eu vou ir buscar as colmeias, vamos instalar lá. E daí a gente vai fazer palestras, vou fazer aulas sobre meliponicultura, sobre a importância da polinização e basicamente integrar todos os estudantes do colégio sobre a importância das abelhas, principalmente as abelhas sem ferrão, porque normalmente agora quando a gente fala sobre abelhas, a pessoa só vai pensar na apis, que é a abelha com ferrão, que traz medo para as pessoas. Então eu quero trazer esse conhecimento de abelhas em geral e a importância delas. Eu desenvolvo uma pesquisa junto com o Alex, junto com o Charles, que é na parte da vibração, na parte da bioacústica das abelhas sem ferrão, que basicamente a gente diz que as abelhas são multimodais para comunicação, então elas se comunicam pelo cheiro e pelo som. Então a gente tem estudado como que elas se comunicam através do som para diferentes estressores. Então, por exemplo, se a gente expõe a colmeia a um inimigo, a um perigo, ela produz um som distinto. Então a gente tem estudado isso para as abelhas sem ferrão. Nas abelhas sem ferrão existe uma abelha que ela não vai na flor coletar o pólen e o néctar, e aí, ao contrário disso, ela invade o ninho das outras abelhas. Então a gente chama de abelha ladra. Então ela, evolutivamente, ela só faz isso. Ela pega, ela invade o ninho de outras abelhas e rouba o material. Então o que a gente faz? A gente pega essa abelha que invade outros ninhos e a gente expõe ela na colmeia das abelhas normais, entre aspas, né, que não roubam o recurso das outras, que vão no pólen, vão no néctar e recolhem. E aí com isso a gente capta o som do momento em que a gente expôs aquela colmeia a essa abelha ladra. Essa é uma das linhas de pesquisa. Então isso tem um cunho biológico, mas tem a finalidade final de trazer tecnologias que permitam o criador saber se suas colmeias estão sendo invadidas ou não. Porque se estivesse sendo invadida por parasitas, por exemplo, ou predadores, e a colmeia não se defender, ele vai perder aquele ninho. E aí, se os ninhos começam a ser atacados, ele perde produção. Ano passado, eu fiz um projeto de pesquisa em IC, com o professor Charles, que durou 1 ano. Foi um experimento em suplementação alimentar externa para abelhas sem ferrão. A gente tentou comparar a eficiência entre o xarope de açúcar com água com açúcar e a alimentação de mel natural das próprias abelhas, que é um tema importante para os meliponicultores que precisam bastante dessa alimentação, principalmente no inverno, que é quando existe escassez de alimento. Então a gente viu que
suplementar com açúcar e água, que é o mais comum que o pessoal faz, ele tem basicamente o mesmo efeito do que alimentar com mel da própria espécie. Então a gente viu que isso é bom porque se o produtor tem que alimentar com mel, ele perde o mel para venda. Né? E o mel é caro das abelhas sem ferrão. Então ele perderia dinheiro se ele fizesse isso. Como eles têm uma ação paralela nas abelhas, então dar açúcar, que é barato, tem o mesmo efeito. Então é uma pesquisa recente que ela está para ser publicada nas próximas semanas, inclusive. O meu principal projeto é um projeto de pesquisa em que a gente faz a coleta de abelhas com pólen entrando nas colmeias, de abelhas tanto sem ferrão quanto a com ferrão. E aí a gente vai pegar esse pólen, que vai estar na corbícula dela, que é uma estrutura que ela tem na perna. A gente pega esse pólen que está na corbícula dela, pesa, e a partir disso a gente vai fazer como se fosse uma estimativa baseada na literatura, que eles já têm, da quantidade de pólen que entra na colmeia e como isso vai ser revertido em novos indivíduos que vão nascer. Porque para te fazer o alimento larval, tu precisa de pólen, que é a proteína. E aí a gente tem na literatura uma quantidade de pólen específico para cada espécie alimentar as suas larvas. E aí, baseado nisso, a gente vai pegar esse peso desse pólen e transformar em quantos novos indivíduos vão surgir. E a gente está criando um mecanismo de detectar isso de uma forma automática, usando equipamentos que captam vídeo das abelhas entrando com pólen. Por quê? Porque com isso a gente consegue estimar o quanto que aquele ninho está crescendo. Porque se entra muito pólen, aquele pólen ele serve de alimento, proteína para a cria. Então quanto mais pólen entrando, mais o enxame está crescendo. Então a gente quer predizer, usando esse mecanismo, até que ponto o enxame está se fortalecendo ou não. Abelha, abelhinha, acabou chorar e faz um zoom pra eu ver, faz um zoom pra mim. Aqui, na Faculdade de Agronomia, a gente tem o curso de... aqui a gente atende os alunos da zootecnia, da Faculdade de Agronomia e também da Medicina Veterinária. Então, para cada um desses cursos, tem uma importância mais focal. Então, para quem é zootecnista, o manejo das abelhas, como que alimenta as abelhas, como que mantém um apiário produtivo, né? Para uma faculdade de agronomia, como usar as abelhas para aumentar a produtividade agrícola, e para um curso de medicina veterinária, como manter a qualidade, a saúde das abelhas, os parasitas, os patógenos. Então, para cada uma desses cursos tem uma implicação. Eu fazia Instituto Federal antes de entrar na URGS, e lá eu já trabalhava com abelhas, principalmente abelhas sem ferrão. E aí eu decidi, quando eu entrei aqui, continuar nesse ramo, porque é um ramo que eu gosto muito. E aí eu conheci o laboratório, comecei a fazer alguns projetos por aqui, voluntária. E em 2025 eu fui oficializada aqui no laboratório como bolsista. Eu conheci o laboratório porque antigamente, no currículo antigo da veterinária, a cadeira de apicultura era uma cadeira obrigatória. Então eu tive que fazer a cadeira. Então, chegando aqui, eu fiz a cadeira e, bom, adorei. Daí eu cheguei aqui, me apaixonei, conheci as abelhas sem ferrão, que antes pra mim eu nunca tive contato com elas. Então eu me apaixonei principalmente com as abelhas sem ferrão. E tô aqui desde então, acho que faz 1 ano e meio mais ou menos. Eu percebo que quando os alunos fazem a disciplina de apicultura e veem que é tranquilo de trabalhar com abelhas, mesmo abelhas com ferrão, aí eles no semestre seguinte já começam, ou às vezes até no próprio semestre, já começam a me buscar para fazer um estágio, para ver como que funciona o laboratório, para acompanhar as pesquisas que são feitas pelos outros estagiários. É um laboratório novo, então assim a gente já tem alguns equipamentos, a gente está meio que estruturando o laboratório para receber mais alunos, mas também para fazer mais pesquisas. Então, aos pouquinhos, a gente vai entrando em editais, vai conseguindo recurso para conseguir equipamentos para fazer análise, para fazer coletas. Então, aos poucos, esses são os principais desafios, né, nossos que a gente tem enfrentado no momento. Eu acho que a gente começar aqui fazendo pesquisas num lugar da universidade e levar isso para os produtores, para as pessoas, é extremamente essencial para a gente conseguir estar trazendo esse conhecimento. A gente aqui faz toda a parte mais técnica, de tu ir ali fazer um experimento. Experimentos demandam tempo. Mas eu acho que a parte mais importante é trazer esses resultados para as pessoas. Que não fique só no ramo científico de quem conhece isso, mas que
a população consiga ter essa informação científica para ajudar principalmente no trabalho dos meliponicultores e dos apicultores. É importante, assim, as pessoas, às vezes elas têm um conhecimento, assim, de infância, sabe? Por exemplo, tem abelhas que a gente trabalha aqui, que são abelhas sem ferrão. São abelhas muito comuns. Essas abelhas, às vezes as pessoas aprendem que dá para manipular, dá para manejar e chegar perto do ninho, e aí a pessoa acha que é qualquer espécie de abelha que a gente pode tentar manejar por conta própria, e não é. Tem espécies que ferroam, a maioria das espécies ferroam, na verdade. Então a importância da comunidade entrar em contato com a gente é especialista, então a gente sabe, a gente tem os equipamentos, a gente sabe como manipular, manejar essas abelhas e fazer um resgate seguro. Então é importante a pessoa, assim, comunicar o mais rápido o laboratório, e evitar tentar atacar fogo, tentar jogar pedra, tentar jogar veneno, porque isso, na maioria das vezes, não vai funcionar. Jogar veneno, que muitas pessoas tentam fazer, matam muitas abelhas, só que a rainha muitas vezes sobrevive, aí o enxame volta, né? Então aí a pessoa pode levar ferroada também e acontecer acidentes piores. Então o importante é entrar em contato com a gente. Eu faço coisas mais fora do laboratório, então o professor Charles ele me ajuda demais nessa parte mais fora do laboratório, me dando contato de meliponicultores que eu tive que conversar muito com vários para conseguir essas colmeias para implementar na escola. A Gabi principalmente vai em várias escolas, principalmente as escolas públicas, ela também faz isso que eu vou começar a fazer agora, de educação ambiental, principalmente com crianças. A gente vai em escolas, em comunidades, e a gente leva essas abelhas principalmente para pessoas que não teriam acesso, principalmente para comunidades periféricas de Porto Alegre, que são comunidades muito urbanizadas e que têm pouco contato com esse tipo de inseto, principalmente com as abelhas sem ferrão. A gente leva para eles conhecerem, para eles aprenderem. Meu principal objetivo é trazer, então, a importância delas, tirar um pouco desse medo que as pessoas têm de abelhas, trazer como é bonito toda essa relação entre elas conosco, que sem elas a gente não existe, basicamente. Toda a nossa cadeia alimentar é por elas, é por causa delas. Então, trazer essa perspectiva nos estudantes de como elas são importantes, eu acho que vai fazer eles quererem proteger mais essas abelhas, proteger mais o ecossistema, trazer mais essa consciência ecológica pro meio escolar, e trazendo para o meio escolar já se espalha para os pais, já se espalha para os amigos, já se espalha assim para mais pessoas e causa um geralzão assim de consciência ambiental. Bom, eu acho que é importante assim dentro da academia para disseminar o conteúdo mesmo, disseminar o nosso conhecimento, e também para fora disso é necessário a gente apoiar assim essa comunidade de meliponicultores, apicultores, que é um trabalho já tradicional aqui, tanto no estado quanto em outros lugares do Brasil, mas que muitas vezes não é tão recompensado e tão reconhecido assim. As abelhas, elas são fantásticas, tem uma diversidade muito grande de abelhas, elas dão alimento para a gente 2 vezes. Como? Pelos produtos que a gente coleta de dentro das colmeias, então mel, o pólen ou própolis, eles podem ser usados de forma alimentos funcionais ou medicinais. Então isso é um tipo de alimento. O outro alimento que ela nos fornece é a polinização. Então, ao polinizar as culturas agrícolas, ela nos ajuda a colocar alimento na mesa das pessoas. A gente está pesquisando, a gente está produzindo tanto para agronegócio, tanto em questão comportamental, em descrever um comportamento, em pensar na preservação das espécies. Então, o laboratório, a gente como IC, é a linha de frente, é quem está ali, às vezes, fazendo o trabalho mais difícil, mais pesado, e junto com mestrandos, com doutorandos, com professor. Então o laboratório tem essa importância para servir como essa linha de frente para a gente produzir tecnologia e conhecimento.